Olá, amigos do site Notícias Agrícolas, eu sou o Frederico Olive, de volta aqui à bancada para falar sobre o problema da infestação da cigarrinha do milho em várias regiões produtoras do Brasil, mas principalmente no sul do país, mais especificamente nas regiões de produção do Paraná e também de Santa Catarina. E para trazer mais informações sobre esse problema, que é grave para os produtores do milho, eu tenho do outro lado da linha Edivan José Possamay, que ele é gestor estadual do Projeto Grãos do IDR Paraná. IDR, antigo Emater, né? É assim que agora a gente comenta sobre essa importante instituição de fomento às pesquisas e às tecnologias para o produtor rural. Edivan, muito bom dia. Frederico, bom dia. Eu agradeço aí a oportunidade da gente estar discutindo esse tema, um tema que está muito em voga pela questão aí dos agricultores terem sofrido aí nessa última safra, nas últimas safras, né? Então a gente está aí para contribuir com relação ao tema e agradeço aí a oportunidade. Muito bem. O Edivan, ele fala da cidade de Pato Branco, no sudoeste do Paraná, que é uma região também que sofreu muito com a infestação, com o aumento da população da cigarrinha no ataque às lavouras de milho, trazendo consequências graves do enfesamento do milho e também outras doenças. Edivan, como é que você tem tratado esse assunto especificamente para essa safra? Como é que está a questão da avaliação do aumento da população da cigarrinha nas lavouras? Então, Frederico, a gente tinha uma avaliação, assim, as informações do problema do enfesamento não é uma coisa nova, né? O complexo de enfesamento na cultura do milho, porém ela é mais restrita à região mais quente do país, né? A gente tinha informações de Minas Gerais, de Goiás, Bahia, enfim, mais o clima do centro-oeste e sudeste do Brasil, né? Safra 2019 a gente teve os primeiros relatos no milho safrinha no estado do Paraná, e essa última safra de verão, a safra que iniciou-se em 2020, a gente encerrou agora no início de 2021, a gente teve relatos e teve confirmações do problema de enfesamento em todas as regiões produtoras de milho do estado do Paraná. E o que é novidade nessa safra, então, além dela estar na região mais ao norte, foi a sua presença na região mais fria do estado, né? A região, vamos dizer que os campos de Guarapuava, a região sudoeste do estado do Paraná, a região dos campos de Ponta Grossa, que são regiões tradicionais na produção de milho na primeira safra, e a gente não teve, a gente teve, na verdade, relatos e confirmações da presença da cigarrinha e do complexo de enfesamento nessas regiões. Um trabalho feito pela DAPAR, junto com o Embrapa e com o IDR Paraná, então, diagnosticou a presença dela em todas essas regiões. Então, e aí isso confirmou, junto com os relatos dos produtores, que teve lavouras aí com perdas significativas, né? Então, o que nos assustou muito foi essa entrada dela de uma forma não esperada em toda a região produtora de milho do estado e com perdas significativas, né? Foi assim algo que acendeu um alerta com relação ao estado do Paraná, porque a gente tem aí, apesar que a safrinha é aqui que corresponde por a maior produção de milho no estado do Paraná, a segunda safra, né, que não é mais safrinha, o pessoal chama de safrão, né? Mas a gente já teve esse problema na primeira safra. E como a condição de clima é um clima favorável ao desenvolvimento da cigarrinha, um clima mais seco, a gente acha que isso pode estar tendo agora um comprometimento também da safrinha, nessa safrinha que está se iniciando, a segunda safra que começou no estado do Paraná. Então quer dizer que a novidade, a informação que o Edivan traz aqui para o Notícias Agrícolas, também para os amigos do programa Tempo e Dinheiro, é que a cigarrinha ela migrou de áreas mais quentes para áreas mais frias. Tem-se avaliado por que essa migração e qual é a questão? Foi por ter tido áreas mais secas, uma situação meteorológica que trouxe essa possibilidade para a cigarrinha? Então, são hipóteses, né? A gente acredita que o clima foi o grande determinante de toda essa migração do problema para essa região mais fria, né? Só também para se situar, a gente conversou com o pessoal da IPAGRE em Santa Catarina, né? Está tendo um problema muito sério em Santa Catarina, relatos também no Rio Grande do Sul, então ela teve uma distribuição em toda a região sul do Brasil que a gente não tinha esse relato. O que a gente correlaciona muito com o clima, que pode ter afetado isso? Nós estamos já no segundo ano sob efeito do Laninha, que são anos
com menores chuvas, né? E aí o que aconteceu? O que a gente viu no campo? A colheita da safra 2019 do milho safrinha, da segunda safra, os grãos, as espigas que ficaram na lavoura, em função da baixa umidade, poucas precipitações que ocorreram durante o cultivo subsequente, propiciou que tivesse vários fluxos germinatórios do milho dentro das lavouras. Então, o agricultor ele fazia o controle do chamado milho tiguera, porém, como o clima estava seco, nem todos os grãos germinavam, e na próxima chuva isso voltava a germinar, e isso acabou acarretando a chamada ponte verde, a continuidade de plantas de milho durante o ciclo, que pode ter permitido com que o patógeno o vetor, que é a cigarrinha, e o patógeno que ele estava presente na planta se perpetuasse durante todo esse período. Então, isso nos chamou a atenção que a permanência do milho tiguera foi assim, uma coisa muito difícil de controle, apesar do esforço dos agricultores, mas ela não se mostrou tão eficiente. Porém, assim, ainda existem algumas perguntas, algumas coisas que nos chamam a atenção. Como ele se esparramou tão rápido para a região sul, ainda é uma incógnita, porque a cigarrinha e o enfesamento, ele tem, apesar de ser um inseto migratório, que pode ser disseminado pelo vento, mas ele entrou muito forte de uma safra para outra. Então, ainda tem algumas dúvidas que a gente não conseguiu ainda entender todo o contexto que fez com que ela, em uma safra, ela tivesse essa presença em toda a região produtora de milho no sul do Brasil e aqui na nossa realidade do sul, sudoeste do estado do Paraná. Muito bem. Então, temos essa informação importante que o clima tem favorecido a disseminação da cigarrinha. A respeito do plantio do milho safrinha nessa sua região de atuação, Edivan, como é que você tem relatos sobre a infestação? A população de cigarrinha vai ser problema também nessa segunda safra aí no Paraná? Então, a gente teve aí já o histórico de aparecimento da cigarrinha e do enfesamento na primeira safra. Isso já deixa a gente em alerta para o manejo, da necessidade de fazer bons manejos para a segunda safra. A segunda safra agora ela houve um atraso no plantio, a gente teve, também em função do Laninha, né? A gente teve um atraso no plantio da soja na primeira safra, mais ou menos uns 30 dias, e isso não se resume só até o sudoeste, mas em praticamente todo o estado do Paraná. E agora a gente está tendo o atraso do plantio do milho, também ocorreu, do milho segunda safra também ocorreu, né? Essa faixa de uns 30 dias com relação aos anos anteriores, né? A maioria das culturas estão em fase ainda de desenvolvimento vegetativo, que é o período onde a gente já tem observado a presença de cigarrinhas, né? Com número variado. Os agricultores têm feito um manejo químico, tentando controlar o inseto vetor com o uso de inseticidas. Porém, a gente tem visto que ele controla, porém, 2, 3 dias depois volta a ter inseto nas lavouras. Isso se dá principalmente por ser um inseto com uma migração muito rápida, né? Então, às vezes ele vai para a área de refúgio durante o processo de aplicação do inseticida, ou ele migra de outras lavouras que estão nas redondezas. Então, a presença da cigarrinha, nesse momento, ela já está sendo detectada por parte aí da assistência técnica e dos produtores. Porém, a gente ainda não consegue avaliar, avaliar a presença do enfesamento e das suas consequências, porque ela só vai se expressar a partir do momento que a planta entra em estágio reprodutivo, né? É a fase onde que os sintomas se intensificam e começa também a assistência técnica começa a ter uma leitura do que isso pode impactar em termos de produtividade. Mas na primeira safra a gente teve vários problemas. Nós tivemos aí uma questão de lavouras que foram acompanhadas, né, pela assistência técnica, que as perdas chegaram aí na casa de 70% até 80% de redução da produtividade. Isso foi muito expressivo. O que salvou o agricultor do ponto de vista econômico, né, é que o preço do milho está num patamar elevado e que mesmo com essa redução ele ainda conseguiu manter pelo menos a cobertura dos seus custos de produção. Mas se fosse um ano com restrições, com valores menores, né, pelo produto, possivelmente esse agricultor ia ter restrições com relação à parte econômica, né? Então, teve pelo menos esse alento por causa do preço do milho, mas ao mesmo tempo era uma oportunidade o agricultor fazer um caixa e uma boa remuneração e ele não conseguiu. E o que a gente percebeu muito forte, Frederico, foi comportamento de híbridos. A gente verificou que teve híbridos
principalmente os mais plantados na região, tiveram problemas sérios, porque eles são mais suscetíveis ao problema, e aonde o agricultor fez opção por híbridos com tolerância ao problema do enfesamento, ele teve problemas, mas isso foram muito menores. Ele conseguiu manter aí um teto produtivo maior com relação aos demais agricultores. E nessa safrinha, então, a gente orientou os produtores aí a buscar esses híbridos que têm uma tolerância. Só que ainda o mercado está se ajustando, porque tinha toda uma questão de produção de semente que eles se programam para 2 safras, e aí isso ainda não é uma coisa que conseguiu avançar muito com parte dos agricultores, né? Muito bem, quer dizer, a questão de buscar um híbrido que seja tolerante ao enfesamento, à cigarrinha, é hoje uma das premissas, né, para que o produtor possa realmente voltar a ter produtividade, principalmente nessas regiões onde o ataque da cigarrinha é mais forte. Edivan, a queda na produção nessa região foi muito grande no milho safra e agora na safrinha tendo problema, você acredita que vai ser realmente uma situação de problema sério para a questão da cadeia, inclusive do leite nessa região ou outras regiões, justamente porque vai se diminuir a produtividade, o produtor vai ter que ir ao mercado buscar em outras regiões? Como é que você tem analisado a situação junto aí aos agricultores? Então, Frederico, assim, o que a gente analisa com relação ao mercado, a produção do milho no estado do Paraná, nesse momento, são 3 variáveis que podem impactar com relação ao abastecimento. Primeiro, é o problema do complexo de enfesamento, né, que está aí, causou sérios problemas, a gente não tem assim, uma estimativa precisa do seu impacto no total, no contexto geral das lavouras. A gente tem informações de lavouras isoladas, mas a gente acredita que isso pode ter um impacto substancial. A outra situação que nos preocupa foi esse atraso do plantio. Então, quanto mais você atrasa o plantio da segunda safra, a gente tem em torno de 30 dias de atraso, em algumas regiões chegando até 45 dias. Quanto mais atrasa o plantio, você vai diminuindo também o potencial produtivo da lavoura. Tu tem menor insolação, diminui os graus de calor, então isso pode impactar também. E uma outra preocupação que também nos coloca nesse momento é com relação ao clima. A gente está aí com uma previsão de continuidade do Laninha, ele vai se perdendo intensidade, mas ainda ele deve perdurar por essa estação do outono. E se ele perdurar pela estação do outono, a gente vai ter o quê? Chuvas ligeiramente abaixo da média, porém bem mal distribuídas. Então, pode ser que tenha locais que vai chover bem, mas tem locais que vai ter restrições hídricas. Então, a gente somando esses três fatores, o clima, atraso do plantio e o complexo de enfesamento, isso está nos deixando muito preocupado com relação ao abastecimento de mercado do milho. Uma outra situação que assim, a gente vai ter que ponderar é a questão de mercado. Hoje está muito atrativo mandar o milho para fora do Brasil, né? Pela questão de balança comercial, aí, o preço do milho, do preço do comércio como está agitado e a demanda internacional. E aí pode favorecer ao mercado, nesse momento, mandar milho para fora, por uma questão de rentabilidade. Porém, se a gente olhar a longo prazo, pode ser que isso impacte nos estoques de milho, principalmente pensando nos nossos complexos de produção de proteína animal, né? Aves, suínos, o próprio leite, né? Então, isso pode ter um impacto, sim, para frente. Com relação ao milho pensando silagem para o gado, da mesma forma, tanto o gado de corte quanto o gado de leite, a gente, em função do clima e o problema do enfesamento, a gente pode ter aí baixa produção de volumoso para os períodos mais críticos. E a gente já vem de um período com baixas produções de volumoso, e isso pode se intensificar novamente nessa safra. Então, é bem preocupante esse cenário que é colocado com relação aos problemas. A gente teve aí informações de produtores na primeira safra que tinham contratos de milho e, em função do problema do enfesamento, não conseguiram cumprir com os seus contratos. Então, imagina se continua esse problema sério do complexo do enfesamento e essas outras variáveis, como pode ser complicada essa segunda safra nossa no estado do Paraná. Então, a gente está bem preocupado com relação a isso. O secretário do Estado da Agricultura, o Ortigara, também tem pautado essa questão, e a gente acha que vai ser assim, um ano muito delicado para compor estoques de milho com relação principalmente às nossas cadeias produtivas de proteína animal no estado e fora do estado também, que demandam, né?
Muito bem. Bom, nesse sentido, qual é as principais orientações que o EDR faz aos agricultores para tentarem diminuir o impacto do aumento da população da cigarrinha nas suas lavouras, trazendo essas doenças que causam prejuízos para o milho? Então, Frederico, a gente tem, inclusive no Paraná, a gente montou um grupo de trabalho com várias instituições para tratar dessa questão. A gente tem envolvido aí o pessoal da pesquisa, do IDR Extensão, o pessoal da Embrapa com a pesquisa, o pessoal da FAEP, Senar, que também tem uma inserção, um trabalho muito bacana já aqui no estado do Paraná, o pessoal da ADAPAR, que é da fiscalização, a OCEPAR, as cooperativas, né, que são muito fortes aqui no estado do Paraná. A gente está montando aí um grupo de trabalho para fazer o enfrentamento com relação ao problema do enfesamento, né? Num primeiro momento, a gente elenca 5 principais ações que devem ser tomadas para evitar ou reduzir os problemas, que a gente vai ter que conviver com esse problema do enfesamento. A gente não vai conseguir eliminar ele do ambiente, então a gente vai conseguir conviver melhor com ele. A gente coloca assim que é um trabalho que não há uma saída única, ele é uma adoção de vários itens, várias estratégias, um manejo integrado, né, que vai levar a algum resultado eficiente. Qualquer atitude tomada de forma isolada, ela pode se tornar inócua se ela não tem uma ação conjugada com as demais. Então, assim, o que a gente elenca? Primeiro, a eliminação do milho tiguera. A cigarrinha é o vetor e o enfesamento ele precisa da planta viva. Então, o milho tiguera ele pode ser a ponte verde para você transmitir de uma lavoura doente para uma lavoura sadia. Então, a eliminação por parte dos agricultores do milho tiguera, milho guacho espontâneo, seja ele em lavouras ou em áreas adjacentes, nas beiras de estradas, ela é fundamental para quebrar o ciclo da doença. Uma outra situação é a sincronização do plantio dentro das regiões. Aonde for possível plantar, os agricultores combinar o plantio no início, por exemplo, da abertura do zoneamento, isso reduz a infestação, porque você dilui o problema da cigarrinha no ambiente, e a colheita também proporciona você quebrar esse ciclo ao final do ciclo do milho. Então, a sincronização do plantio ele se torna também uma ferramenta interessante. Então, esse é para tentar evitar o que a gente chama continuidade da ponte verde. Com relação ao controle do inseto vetor da cigarrinha, também é importante e tem 2 ferramentas. Um é o tratamento de sementes com inseticidas, né, que tem efeito residual por um período e ajuda a controlar a cigarrinha após a emergência do milho. E o controle químico também com produtos tanto biológicos quanto produtos químicos, os inseticidas, né, devem ser feitas aí até o estágio de V8 das plantas pequenas. Após isso, não tem se mostrado eficiente. Então, o controle do inseto vetor também é uma estratégia. Mas aqui a gente tem visto que tem dado mais resultados a curto prazo e deve ser buscada de uma forma mais intensa pelos produtores é a utilização de híbridos com tolerância. Então, hoje a gente percebeu isso. Porém, o que as empresas até têm nos repassado, que os híbridos que têm tolerância, às vezes não é o mais precoce, nem o que tem o maior teto produtivo. Porém, ele garante estabilidade de produção. Então, a gente está buscando também junto às empresas, já tem a pesquisa trabalhando, para que essa informação de quais são os híbridos que apresentam tolerância ao enfesamento e o agricultor fazer a opção de uso dessa ferramenta, ela acaba sendo hoje muito importante para superar esse problema. Então, é um conjunto de medidas que devem ser adotadas e a gente está fazendo algumas campanhas, né, fazendo divulgação dessas informações, visando chegar até os produtores, para que os produtores, então, adotem isso de uma forma conjunta. A gente sabe, por exemplo, milho tiguera, sincronização de plantio, ela tem algumas dificuldades, né? Porque a gente tem, por exemplo, no Paraná, muitas pequenas propriedades que trabalham com milho silagem na primeira safra, com milho safrinha na segunda. Então, essa sincronização e o próprio controle do milho tiguera, por causa do clima nosso que chove bastante, é um pouco mais difícil. Mas a gente tem que tentar apostar nessas ferramentas como estratégias complementares para avançar no manejo aí do enfesamento. Muito bem. Tá certo. Então, hoje, nesta manhã, tivemos informação de Edivan Possamay a respeito da avaliação que o DR Paraná faz do aumento da população da cigarrinha e a infestação
de doenças, né, o complexo de enfesamento, principalmente trazendo prejuízos para os produtores, baixa produtividade e, consequentemente, baixa nos estoques também de milho, né, Edivan? Temos um problema sério aí para enfrentar durante essa safrinha também. Esperamos que já para a próxima safra de verão isso tenha trazido aí um alento aí para os agricultores em relação a esse manejo que vocês estão fomentando para que ele possa combater e controlar essa praga que trouxe aí realmente problemas sérios para os produtores. Eu agradeço a sua presença então, Edivan, e aguardo mais informações para o futuro para que você possa trazer aqui notícias mais positivas, inclusive a esse controle, sabendo que o agricultor fez o seu trabalho de casa. É isso que a gente espera, né, Edivan? Isso, Frederico. Eu agradeço a oportunidade, né? E eu acho que só reforçando aí essa questão, a gente vê o milho como estratégico para a questão do abastecimento dos mercados, né? Ele é importante também dentro dos sistemas de rotação de cultura para manejo de solos, né? Então a gente, mesmo com esses problemas, a gente acha que a cultura do milho ele deve ser incentivada. A gente tem que ter ali como uma estratégia com uma cultura a ser rotacionada dentro dos sistemas de produção. Mesmo com esses problemas, a gente acredita que é possível superar e manter ele como uma commodity, aí, uma produção em larga escala no estado do Paraná, contribuindo para a economia do estado, que é dependente do milho, para a criação dos frangos, dos suínos, do leite, né? E também a gente acha que também em algumas situações ainda o problema está muito sério. Há uma outra possibilidade que é rotacionar com outros grãos, inclusive no inverno, aí com triticale, com trigo, sorgo, o pessoal tem utilizado também para poder enfrentar. Então a gente acredita que é possível a gente conviver, né, com essa situação. A gente vai gerar algumas informações a partir dessa safra, que também a gente vai começar a ter uma leitura um pouco melhor de quais foram as consequências do enfesamento para a agricultura do Paraná, e vamos pensar, quem sabe até do Brasil. E a gente no estado do Paraná acho que está num bom caminho porque está fazendo um grupo de trabalho com várias instituições para poder enfrentar isso. Frederico, eu agradeço a oportunidade e fico disponível aí para o que a gente puder levar informações aí para os agricultores e para assistência técnica. Um grande abraço. Muito obrigado, Edivan Possamay, falando diretamente de Pato Branco, trazendo informações sobre o combate à cigarrinha do milho. Edivan, boa semana para você, voltamos em breve. Obrigado. Abração. Ok, vocês que estão acompanhando as informações aqui do site Notícias Agrícolas, fiquem conosco, tem mais informações.